Olá pessoal, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Matemática Elementar 1. Eu sou o professor Disney e nesta aula nós vamos estudar números complexos. Então, qual é a definição de números complexos? Um número complexo é um número da forma A mais BI. Geralmente ele é denotado pela letra Z, então A mais BI, em que A e B são números reais e I é chamado número imaginário. Então, tanto o número A quanto o número B são números reais e I aqui é um número imaginário que a gente já vai falar desse número imaginário. Esse número A ele é chamado da parte real e o número B é chamado de parte imaginária. Então, temos aqui a parte real, que é a parte que não tem o Izinho, e o número que multiplica o I, que é o imaginário, é chamado de parte imaginária. Então, temos a parte real e a parte imaginária. O número I é a raiz quadrada de menos 1. Então, perceba, antes nós não tínhamos, nos números reais, nós não temos raiz de número negativo. E aqui nos complexos nós temos. Então, a raiz de menos 1, isto é, o número I ele é igual à raiz de menos 1, que equivale a dizer que I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então, esse I, que é o número imaginário, ele é definido dessa forma. I é igual a raiz de menos 1. Ou, se você preferir, I ao quadrado é igual a menos 1. A notação para o conjunto dos números complexos é esse C aqui. Então, tem uma relação aí entre os números, o conjunto dos números inteiros, naturais, os reais e os complexos. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Os números inteiros estão contidos nos racionais. Os racionais estão contidos nos reais. E os reais estão contidos nos complexos. Tá? Lembrando aqui que o número natural, por exemplo, o conjunto dos números naturais, é aquele que é formado pelo 0, 1, 2, 3 e etc. O conjunto dos inteiros, ele é formado pelos números negativos, então você tem lá menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e etc. Nós temos o conjunto dos números racionais, são os números que são escritos na forma de fração assim, P dividido por Q, tal que P pertence aos inteiros, e Q, esse Qzinho, ele pertence aos inteiros asterísticos. Quer dizer o quê? É qualquer número inteiro com exceção do zero. Ele não pode ser zero aqui no denominador. Então, qualquer número que é escrito na forma de fração, P sobre Q com Q não sendo zero, é um número racional. Por exemplo, meio, 2/3. Só que o número inteiro, por exemplo, 5, ele também é um número que ele pode ser escrito dessa forma, porque 5 eu posso escrever como 5 dividido por 1. Então, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros. Então, e eu tenho números que são reais também, que não são números racionais. Por exemplo, o π. Quando eu tenho lá o π ele não pode ser escrito como uma fração de dois inteiros. O π ele é um número irracional. Nós dizemos que ele é irracional. Então, temos vários outros números que são irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, são números irracionais. E aí, nós temos os complexos, que agora todo número real também é um número complexo. Por quê? Porque se você olhar, por exemplo, um número real aqui, o 5, por exemplo, ele é um número real. Você pode olhar 5 como sendo 5 mais 0i. Então, ele é um número complexo, porque eu escrevi como sendo 0 vezes i, certo? Então, nós temos aí essas relações. Então, o primeiro de todos aqui é o conjunto dos números naturais. Se eu for colocar assim em termos de diagrama, Depois, quem contém aqui os naturais
são os números inteiros. Vou colocar aqui, os inteiros. Depois dos inteiros, nós temos aqui os números racionais. Então, está aqui o conjunto dos números racionais que contém todos esses outros aqui. Depois, nós temos o conjunto dos números reais. Então, ó, vou ter aqui o conjunto dos números reais. E quem contém todo mundo aqui é o conjunto dos números complexos. Tá? Então, a ideia é essa aí. Então, essa notação N é o conjunto dos números naturais, Z é o conjunto dos números inteiros, Q é o conjunto dos números racionais, R é o conjunto dos números reais e C é o conjunto dos números complexos. Exemplos aqui de números complexos. Eu tenho que Z é igual a 3 mais 2i. Então, nós temos aqui a parte real, que nós vamos denotar por RE de Z, igual a 3. E a parte imaginária, que nós vamos denotar por IM de Z, vai ser igual a 2. Ó, 3 é a parte real, que não tem o I, e 2 é o que está multiplicando o I, é a parte imaginária. Nesse outro caso aqui, Z é igual a menos 1 mais I. Então, nós temos que a parte real de Z é igual a menos 1. E a parte imaginária de Z, qual é? A parte imaginária de Z é o número que está multiplicando o I. Quem é que está multiplicando I aqui? É o 1. Então, essa é a parte imaginária. Nesse outro caso aqui, ó, Z é igual a menos 5I. Então, qual é a parte real de Z? A parte real de Z é 0. Porque ó, eu tenho 0 menos 5i. Então, a parte real aqui é 0. E a parte imaginária desse número complexo? A parte imaginária de Z é igual a menos 5. Tá? Nesse caso aqui, que a parte real do número complexo é igual a 0, nós dizemos que esse número é imaginário puro. Agora, nesse caso aqui, nós temos que a parte real de Z é igual a 4 e a parte imaginária de Z, olha o que aconteceu. Nós não temos aqui aparecendo I. Então, quer dizer que essa parte aqui é 0. Eu tenho 0 vezes I. Então, a parte imaginária de Z é 0. E aí, nesse caso, nós dizemos que esse número aqui é real puro. Ele recebe esses nomes. Então, são essas observações aqui, ó. Um número complexo com parte imaginária nulo é chamado real puro, que é o que aconteceu aqui, ó. A parte imaginária dele é nula, né? Nulo quer dizer que é igual a 0. E um número complexo com parte real nula é chamado imaginário puro, que foi o que aconteceu aqui, ó. A parte real é nula, a parte real é igual a 0, então ele é chamado imaginário puro. Muito bem. Nós temos uma representação gráfica para os números complexos. Então, se eu tenho um número da forma Z igual a mais BI, nós podemos representar esse número no plano como sendo um ponto, que ele vai ser A, B, as coordenadas dele, onde A é a parte real e B representa a parte imaginária. E aí você tem um ponto e você vai considerar, olhar esse imaginário aqui no plano. E esse plano, ele é chamado plano complexo, onde o eixo, que é o eixo do x, né? Então, a gente tinha antes o eixo do x, ele é chamado eixo real. E o eixo vertical, que era o eixo dos y, é chamado de eixo imaginário. Dessa forma, nós conseguimos representar qualquer número complexo nesse plano complexo. Módulo e argumento de um número complexo. O módulo de um número complexo da forma Z igual a mais BI, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Ele vai ser representado dessa forma, como sendo barra Z barra. Então, aqui é o módulo de Z. E ele é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Note que A e B são números reais. Esses números reais elevados ao quadrado vai ser positivo
e a soma vai ser positiva também. Então, a raiz quadrada de um número positivo é positivo e a gente conclui que isso daqui é maior ou igual a zero. Claro que A e B podem ser zero, né? Por isso que eu estou colocando igual aqui. Então, o módulo de um número complexo, ele é sempre maior ou igual a zero. O argumento de um número complexo da forma z igual a mais bi é o ângulo que o número z faz com o semi-eixo positivo das abscissas. Então, eu vou voltar uma tela aqui, que é aquela do gráfico. Ó. Primeiro é o seguinte, o módulo, né? O módulo, ele te dá essa distância aqui da origem até o ponto. Então, seria essa distância aqui que nós estamos chamando de ρ, certo? E o argumento é o ângulo que ele faz com o eixo real, que é esse ângulo aqui. Ó. Então, se eu tenho um ponto aqui, eu tenho esse comprimento, que é o ρ, e eu tenho aqui um ângulo θ. Imagine que eu coloco um outro ponto bem aqui. Eu vou colocar o ponto Z2. Então, eu vou pegar aqui da origem até esse ponto Z2. Né? Eu vou ter um comprimento aqui ρ2. E eu tenho também um ângulo aqui, ó, que é o ângulo daqui para cá, que eu vou chamar de θ2. Então, sempre que eu tiver a representação aqui de um número complexo, no plano, nós temos tanto a norma dele vai ser essa distância do ponto até a origem, e o argumento é esse ângulo, que é o ângulo que ele faz com o eixo horizontal, que é o eixo real. E aí, como é que nós calculamos esse argumento? Nós já vimos como calcular o comprimento, né? O módulo do número, ou a norma, também pode se chamar de norma. E agora, como é que a gente calcula esse ângulo, que é esse argumento? E o que é o argumento dizer? Está relacionado com arco tangente de B sobre A. E o que é arco tangente? O arco tangente é a função inversa da função tangente, aquela que a gente viu lá na unidade 1. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou explicar primeiro aqui o que é o arco tangente e eu já volto para cá para nós verificarmos isso daqui. Mas é assim, ó. Vai ser arco tangente de B sobre A. Então, note que você tem que o seu Z ele é igual a mais BI, certo? Então, você vai pegar lá o valor de A e o valor de B e vai fazer B dividido por A e vai calcular o valor do arco tangente, tá? Vai ser B, o arco tangente de B sobre A, se A for maior que zero. Vai ser π mais arco tangente de π sobre A quando acontecer isso, A for menor que zero e B for maior que zero. Vai ser menos π mais arco tangente de B sobre A quando A for menor que zero e B também for menor que zero. Vai ser π sobre 2 quando A for igual a zero e B for maior que zero. E menos π sobre 2 quando A for zero e B for menor que zero. Note que A igual a zero, ó, né, nós temos que a tangente não está definida. Então, a gente força e coloca que é π sobre 2 quando A for igual a zero e B for positivo. E menos π sobre 2 quando A for igual a zero e B for negativo. Tá? Mas vamos falar aqui desse arco tangente, como é que é. O arco tangente de x. É o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui a função tangente. Tá? Então, eu tenho aqui o conjunto, que é o domínio da função. Tem um conjunto aqui, que é a imagem da função. Então, vou fazer aqui, por exemplo, você pegava aqui o π sobre 6, né? E aí, quando você fazia aqui a função daqui para cá, ó, a tangente de π sobre 6 era levado em raiz de 3 sobre 3. Quando você pegava, por exemplo, um outro número aqui, vou pegar só aqueles mais conhecidos, tá? π sobre 4. Era levada aonde? Era levada aqui em 1. E quando você pegava o π sobre 3, o π sobre 3 era levado aqui no raiz de 3. Muito bem. Essa daqui é a função tangente. Tangente de x. Tá? Vou trocar a corzinha aqui do pincel. Agora nós queremos uma função que faça o contrário. Se eu entro com raiz de 3 sobre 3, ela vai levar em π sobre 6. Se eu pego 1
o 1 vai levar em π sobre 4. E o raiz de 3 vai levar em π sobre 3. Então, essa função que faz o contrário do que a função tangente faz é chamado de arco tangente de x. Então, é a função inversa. Ela faz o contrário do que a função tangente faz. Então, nós temos que ter isso na cabeça. O que é o arco tangente de 1? O arco tangente de 1 vai ser igual a π sobre 4. Por quê? Porque o π sobre 4, quando eu aplico a tangente, ela leva no 1. E o arco tangente, faltando um Czinho aqui, arco tangente. Arco tangente de raiz de 3. O arco tangente de raiz de 3 vai ser π sobre 3. Por quê? Porque quando eu aplico a tangente no π sobre 3, dá raiz de 3. Beleza? Então, essa aqui é a ideia do arco tangente, tá? Bom, mas aí tem valores que a gente não sabe, por exemplo, a tangente de cor, né? E não vai saber também o arco tangente de cor. O que você vai fazer? Vai utilizar a calculadora, tá? Não tem jeito. Então, você vai lá na calculadora, você pega a função inversa da tangente. Vamos ver aqui um exemplo. Determine o módulo e o argumento de z igual a 2 mais 2i. Como é que a gente faz isso aqui? Então, primeiro, eu vou calcular o módulo de z. Então, vamos lá. O módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de cada um desses ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, mais a parte real, que é 2 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, isso vai implicar que de z vai ser igual a raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4 de novo. Então, nós podemos fazer a seguinte conta. O módulo de z vai ser igual a 4 mais 4, eu posso olhar como sendo 2 vezes 4. Isso daqui vai ser igual a raiz de 2 vezes a raiz de 4. E isso daqui vai ser igual a raiz de 2 vezes 2. Então, concluímos aqui que o módulo de z é igual a 2 vezes a raiz de 2. Agora, nós queremos calcular o argumento. Então, como é que eu calculo o argumento? Eu tenho que tanto A quanto B são positivos. A e B são positivos. Então, vamos lá para a definição. Aqui, A é maior que zero. Então, basta que A seja maior que zero, o B não importa eu saber se é maior que zero. Então, vai ser o quê? Arco tangente de B sobre A. E aí, eu vou fazer a conta aqui. Então, meu argumento θ, ele vai ser igual ao arco tangente de B sobre A. Note, B sobre A. B dividido por A. Vou colocar aqui, tá? 2 dividido por 2. Então, isso implica que o meu θ vai ser igual ao arco tangente de 1. E nós já sabemos que o arco tangente de 1 é o quê? Qual é o ângulo que quando eu faço a tangente dá 1? É o ângulo de 45 graus. E 45 graus é o quê? π sobre 4. Então, isso daqui vai dar π sobre 4. Portanto, θ é igual a π sobre 4. Tá? Radiano. Olha, nós daremos sempre a resposta em radiano, tá? Nós não vamos ficar dando resposta em graus. Aqui no ensino superior, nós utilizaremos sempre o ângulo, tá? Com algumas exceções, as respostas vão ser em graus, mas geralmente a gente está esperando a resposta em radiano, ok? Então, vamos ficar trabalhando em radiano. Programe aí a cabecinha de vocês para isso. Vamos ver outro exemplo aqui. Determine o módulo e o argumento de z igual a menos 1 mais i. Então, para nós calcularmos o módulo, nós temos que o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. A parte real ao quadrado é menos 1 elevado ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Quanto é a parte imaginária aqui? É 1.
Então, vai ficar 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Portanto, o módulo de z é igual a raiz de 2. Foi calculado já. Agora, vamos para o θ aqui, que é o argumento. Θ. Ó, note aqui que eu tenho menos 1 como a parte real, ou seja, A é negativo e B aqui é positivo, a parte imaginária é positiva. E vamos ver lá na nossa definição do argumento. Ó, eu tenho negativo A e positivo B aqui, ó, negativo A e positivo B, certo? Então vai ser π mais arco tangente de B sobre A. Então, π mais arco tangente de P sobre A. Então, como é que fica essa conta aqui, ó? Vai ser π mais o arco tangente de B sobre A. Quem é B? B é 1. E quem é A? Menos 1. Então, vai ficar arco tangente de 1 sobre menos 1. Certo? Bom, então isso vai implicar que θ vai ser igual a π mais o arco tangente de menos 1. Por quê? Porque essa conta aqui, ó, deu menos 1. Certo? Muito bem. Agora, vamos verificar o seguinte. Ah, eu sei que o arco tangente de 1 é π sobre 4. E o arco tangente de menos 1? Então, vamos dar uma olhada aqui no ciclo trigonométrico para dar uma olhada como é o comportamento da função arco tangente. A função arco tangente, ela varia desse ponto aqui. Eu rodo no sentido horário aqui, eu digo que é o menos π sobre 2. E aí eu rodo no sentido horário, aqui vai ser π sobre 2. Quem é o domínio dessa minha função f? É todo número real, x pertencente a R, tal que x ele pertence a esse intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Lembrando que ela não está definido, o arco tangente não está definido em menos π sobre 2 nem em π sobre 2. Por quê? Porque são os valores onde o cosseno dá zero. Por exemplo, bem aqui, o cosseno dá zero. Então, como é seno dividido por cosseno, vai ficar zero no denominador, não está definido. E aqui também, em menos π sobre 2. Por quê? Porque o cosseno também é zero. Aí vai acontecer da indefinição, certo? Bom, agora eu quero saber o seguinte, qual é o valor da tangente que daria menos 1, né? Então, note que bem aqui, ó, no π sobre 4, ela dá 1. Porque aqui dá o valor do cosseno, né, que é essa medida aqui, dá raiz de 2 sobre 2, e aqui também dá raiz de 2 sobre 2, essa medida aqui do seno. Então, seno é raiz de 2 sobre 2 e cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, se eu pego esse ponto aqui, ó, e rebato ele aqui para baixo, observe. Aqui eu tenho menos π sobre 4. E note agora que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Mas o seno, aqui, ó, o valor do seno, quando eu rebater para cá, ó, ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar menos 1. Então, note que a tangente de menos π sobre 4, ela é igual a menos 1. Tá? Então, nós concluímos o quê? Que o arco tangente de menos 1 é igual a menos π sobre 4. E aí nós podemos continuar fazendo a nossa conta. Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, meu θ ele vai ser igual a π mais essa conta aqui, que a gente já sabe que é menos π sobre 4. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui. Ó. Menos π sobre 4. Então, isso daqui vai ser igual a π menos
π sobre 4. E vou fazer essa conta aqui, ó. 4, aqui o denominador é 1, faço o produto. 1 vezes 4, 4, né? E aí faço o produto cruzado agora. 4 vezes π, 4π. 1 vezes π, π, como tem um sinal de menos, eu coloco menos aqui, menos π. Então, 4π menos π dá 3π. Então, isso aqui dá 3π sobre 4. Portanto, o θ é igual a 3π sobre 4. Ok? Então, lembre, a gente tem sempre que ter a definição lá do argumento em mente. Então, vamos ter valores positivos para A, valores negativos para A, valores positivos para B e etc. Então, a gente tem que também ter a noção dessa ideia aqui da tangente. E aí, se você não souber, você pode usar a calculadora também. Para esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós voltamos com operações com números complexos. Nós vamos ver soma, subtração, produto e quociente. Até lá!